A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, familiares. Que Deus abençoe, a sua vida, a sua família. Mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 75, O título diz assim: Deus, o juiz justo, Salmo de Asaf. Deus, o juiz justo. Este é um atributo de Deus, a sua justiça. A palavra do Senhor diz que a base do reino do Senhor é a verdade e a justiça, Onde há verdade, Deus está presente, não é verdade? O versículo 1 diz assim: Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Deus diz: Eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça, Deus marcou um tempo certo, para julgar com justiça toda a humanidade, todas as nações, todo ser humano, seja ele grande, pequeno, rico, pobre, todos vão chegar diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 20 diz que todos, o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra vai dar conta dos seus mortos, e todos chegarão diante do Senhor para ser julgado segundo as suas obras, Todas as nações, povos, línguas, todos serão julgados pelo Senhor Deus, E este dia ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, Somente o Pai que está nos céus é quem sabe o dia deste grande julgamento. Mas está aqui a palavra dizendo que Ele marcou um dia para julgar com justiça, a todos. O versículo 3 ele diz: Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, manterei firme as suas bases. Diga aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Diga que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira, Hoje nós vivemos a graça de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, A sua palavra diz que a ira de Deus dura por um pouco de tempo, mas o seu amor dura para sempre. As portas da graça ainda estão abertas, Deus quer que todo ser humano, homem, como fala o homem aqui, homem e mulher, se arrependam, dos seus pecados, das suas maldades, como a palavra está dizendo aqui, e ele passe a ter uma vida na presença de Deus, uma vida de temor e obediência a Deus. Mas nós também sabemos que muitos não querem, não todos, Muitos rejeitam a bênção de Deus, rejeitam
o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Eles não reconhecem, eles não querem, eles querem viver uma vida, né, debaixo de maldições. E está aqui a palavra de Deus dizendo: o Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Vai chegar o dia, né? Como diz o apóstolo que escreveu o livro aos Hebreus, ele diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. De tanto Deus dar oportunidade àquela criatura, àquele ser humano, né, para ele se arrepender, para ele abandonar a maldade, e ele continua na prática do mal, achando que está arrebentando, mas está arrebentando com sua própria vida. Vai chegar um momento que Deus vai descer com sua ira também, né? E aquela criatura vai pagar um preço muito alto por não querer a misericórdia de Deus, rejeitar a Deus, rejeitar as bênçãos de Deus na sua vida. O versículo 8 ele diz: ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá, né? Os maus, meu amigo, meu irmão, pelo tempo, aparentemente, ele pode até achar que está se dando de bem na prática da maldade dele ou dela, enfim. Mas vai chegar um momento que a ira de Deus também vai vir sobre a vida dos maus. Está aqui a palavra dizendo. E o poder deles, eles se achando que estão, né, arrebentando, se achando que tem poder, que tem autoridade, né? E a gente sabe que a maior autoridade é a de Deus, o Supremo, Poderoso, o Deus que julga as nações, como a palavra está dizendo aqui, né? Então vai chegar um momento que Deus também vai cobrar, vai permitir a cobrança chegar na vida desse homem, dessa mulher, enfim, dessa criatura, dessa autoridade perversa e má, que usa do seu poder transitório para praticar a maldade contra a vida do povo, contra a vida do seu próximo. Mas o poder dele vai se acabar. Está aqui a palavra de Deus dizendo, e essa palavra não mente, porque essa palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, sim, homens racionais, homens inspirados pelo Espírito de Deus, né? Mas o poder daqueles que faz o bem, né, que pratica fazer justiça, a prática da justiça contra o seu próximo, fazendo o bem, o poder dele ou dela, enfim, crescerá, prosperará. Deus abençoará aquela criatura, aquele rei, aquela autoridade, aquele governante, né, que está praticando o bem, fazendo a justiça na vida do povo. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu amigo, meu irmão. Que nós possamos viver uma vida de perdão, de misericórdia, de amor, de justiça, né? Que sejamos justos contra o nosso próximo. Que nós possamos ter senso de justiça e praticar o bem. Porque aquele que pratica o bem, Deus o abençoará. Está aqui a palavra dizendo. O versículo 10, capítulo 75 do livro de Salmos, e o versículo 10. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, né? Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Daqueles que temem a Deus, que procura fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer ele crescer, ele ser abençoado ou ela ser abençoada. Mas aquele que vive na prática do mal, na perversidade, na maldade,
Deus também o quê? Quebrará o poder dos maus, ou seja, essa pessoa, essa criatura, ele será quebrado as suas forças, será envergonhado. Então que Deus, meu irmão, minha irmã, abra seu entendimento, Espírito Santo de Deus, e te dê sabedoria, te dê graça, entendimento para eu e você poder viver uma vida de temor e obediência a Deus, a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos agora orar, entrar na presença de Deus em oração nesta madrugada, clamar a Deus, que nos abençoe, abençoe nossa vida, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus venha repreender da nossa mente, do nosso coração, toda a maldade, que nós venhamos praticar o bem, que nós possamos ser justos, na nossa vida com o nosso próximo, para que nós possamos receber do Senhor as suas bênçãos na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, Senhor, nós entramos na Tua presença em oração, no santuário dos santos, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, através do sangue carmesim, Senhor, do sangue da nova aliança, do Novo Testamento, o sangue imaculado do Teu Filho amado Jesus Cristo. Quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, Senhor, de nós, da nossa mente, do nosso coração, a maldade, a perversidade, Senhor. Que nós venhamos ter senso de justiça, que nós possamos ser justos, ó Deus, na nossa vida, no dia a dia, com o nosso próximo, para que o Senhor se agrade de nós, meu Deus, e nos abençoe, como disse a Tua palavra, que o poder dos maus serão quebrados, meu Deus. Aqueles que vivem na prática da maldade, aqueles que, meu Deus, têm prazer em praticar o mal, um dia, meu Deus, eles vão colher todas as suas maldades, o poder deles vai ser quebrado, vai ser destruído. Mas aqueles, meu Deus, que vivem praticando o bem, temendo ao Senhor, meu Deus, o Senhor fará ele crescer. Está escrito na Tua palavra, Pai. E a Tua palavra diz que não cairá um tio, nem um jota da Tua palavra, Senhor, sem que antes se cumpra tudo o que está escrito nela. Então, meu Deus, abençoe a nossa vida, a nossa família, a minha esposa, a sua família, a minha mãe, meu Deus, a minha irmã Solange, meus irmãos, meu filho, sua família, meus parentes, meus tios, Senhor, meu pai, meus primos, familiares, que o Senhor, meus sobrinhos, o Senhor abençoe cada um, meu Deus. Oramos pelos amigos, pelos parentes deles, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, Pai, que a luz do Evangelho do Senhor Jesus resplandeça na mente deles, no coração, que toda a cegueira espiritual, Pai, venha a ser repreendida nesta madrugada, Senhor, da mente, do coração deles, meu Deus. E eles entendam, ó Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Pai, oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que se encontram, meu Deus, enfermos, que através dos exames foi constatado enfermidade. Pai, limpa o sangue, Pai, limpa os rins, limpa as córneas, Senhor. Limpa, meu Deus, com Tua mão poderosa o pâncreas. Limpa, Senhor, o estômago. Limpa, Senhor, cada órgão dessa criatura, meu Deus, repreendendo todo o espírito da doença, meu Deus, toda doença, toda má notícia, Pai. Toca no esôfago, removendo
os nódulos, Senhor. Toca, Pai, para a glória do Teu nome na cabeça, no cérebro, repreendendo, meu Deus, todo o mal, repreendendo, meu Deus, da vida daquela criança, todo, meu Deus, toda, meu Pai, fatura no câmbio daquela criança seja repreendida, e o Senhor fez para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, opera milagres, milagres extraordinários, o milagre da salvação, Jesus, na nossa família, na família dos nossos amigos e parentes, Pai, salvando, libertando, Senhor, para a glória do Teu nome, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos depressivos, oramos pelos encarcerados, os que estão lá encarcerados injustamente, ó Deus, que foram caluniados, a língua mentirosa, a testemunha falsa, o perverso, o mal. Pai, quebra as forças dele, Pai, nessa madrugada. Quebra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo o laço do mal, Senhor. Quebra, Senhor, como disse a Tua palavra, que o Senhor quebrará o poder dos maus, Senhor, dos perversos. Quebra, meu Pai, em nome de Jesus. Mas o poder dos bons, o Senhor fará crescer. Faça crescer o bom, Senhor. O meu Deus, a autoridade boa, justa, faça ela crescer. Faça ela crescer, Pai. Abençoe ela. Abençoe, meu Deus, o cidadão de bem. Abençoe o funcionário de bem, meu Deus. Abençoe os empresários de bem, Senhor. Abençoe as empresas. Prospere, Senhor, os funcionários. Abençoe os clientes ali, Pai. Envie multidões. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro pelo Brasil, pela nação. Oramos pelas autoridades de bem, Pai. Abençoe elas. Mas os maus e os perversos, o Senhor quebre, meu Deus, os poderes deles. Pai, quebre para a glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos nessa madrugada, meu Deus. Oramos e entregamos cada um nas Tuas mãos. Oramos pelo Brasil, oramos pela igreja, pela obra do Senhor. Oramos por cada uma autoridade, Pai, espiritual. Oramos por eles, aqueles que levam a Tua palavra, o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, Senhor, ao necessitado, ao aflito, ao desesperado. Pai, abençoe. Oramos pelos que se encontram endividados, com o seu nome sujo no SPC, no Serasa, com dívidas, Senhor, na mão do agiota. Que o Senhor liberte, que o Senhor ajude, Pai. Limpe o nome, prospere, abençoe o trabalho das Suas mãos. Senhor, faça maravilhas, Senhor. Meu Deus, nós Te amamos de todo o nosso coração, de todas nossas forças, Pai. Deus nenhum há, meu Deus, semelhante a Ti para mim, Teu servo. Nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, Senhor. Deus nenhum há como o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da Bíblia sagrada, o Deus dos milagres, o justo juiz, o guarda de Israel, que não dormita nem dorme, o justo juiz, que vê tudo, que nada é encoberto diante dos olhos santos do Senhor, que contempla tudo e todos, Pai. Pai querido, amado e santo, guarda, quebra, Senhor, todo o laço do mal, quebra, Senhor, todo o projeto satânico e diabólico contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a vida dos amigos e familiares. Quebre, Senhor, todo o laço do suicídio, dos homicídios, dos acidentes, da bala perdida, do invejoso, do maldoso, do perverso. Repreenda, Senhor. Bota por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos nessa madrugada em Tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Continua, Senhor, abençoando ali a empresa onde nós trabalhamos, abençoando os diretores, dando sabedoria à família, Deus, os parentes, abençoando os gerentes, familiares, Senhor, abençoando cada funcionário ali, meu Deus, a família, dando paz, harmonia, amor, união, abençoando os clientes, Pai, abençoando as famílias, envia multidões, Senhor, toca, meu Pai, e abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo, Pai, pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo levantar, pelo respirar. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus eu te agradeço. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, dando uma madrugada abençoada, uma semana de muita paz, muita saúde, salvação, prosperidade, portas abertas, Senhor, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. A vida dos amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, meu irmão. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é @PR João Maria. Você vai se inscrever no canal, você vai dar um like, vai compartilhar os vídeos, a oração, a leitura da palavra de Deus, né? Vai escrever lá nos comentários seu nome, o nome do seu familiar, seu pedido de oração, que nós vamos estar orando, né? Apresentando a Deus pela madrugada, todos os horários, né, que Deus nos permite, estamos orando, buscando a Deus, né? É muito importante a oração. Jesus disse, os discípulos chegou para Jesus e perguntou: Senhor, nos ensina a orar, né? Está escrito na palavra de Deus no livro do apóstolo São Mateus, o Evangelho, né? E Jesus, ensinando eles a orar, disse: Pai nosso que estás no céu, né? E ensinou eles a orar. Então é muito importante você também, em particular, né, orar a Deus, Pai nosso, apresentar a Deus a sua vida, a sua família, seja quando você for dormir ou quando você amanhecer, você agradecer, você apresentar a Deus, porque a nossa luta, meu amado, meu irmão, não é contra a carne nem contra o sangue, diz a palavra do Senhor, é contra os principados e potestades das trevas, o mal que trabalha para querer nos tirar a paz, para querer nos colocar mágoa, ódio no nosso coração, na nossa mente, querer causar confusão, contenda, né? Tudo isso por trás está uma força maligna. E essa força Jesus ensina na sua palavra, que ela só sai com jejum, com oração, com obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E esse é o nosso propósito aqui. Nosso propósito não é aparecer, não. Porque importa que o Senhor cresça em nós, Jesus Cristo esteja em nós, o Espírito Santo, né? E que nós diminua, né? Que quem cresça seja o Senhor na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Então fica com Deus, tenha uma boa madrugada, que Deus permitir, a partir de meia-noite estaremos aqui em oração, em jejum e leitura da palavra de Deus. Todos os dias que Deus nos der em cima da face dessa terra, né? Porque o dia da manhã só pertence ao Senhor, né? Mas a nossa vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Hein? Fica com Deus. Tenha uma boa